pessoas que participam desses projetos, inclusive do Campinas Invisível, elas têm a prática comum de se mudarem e tudo mais. E aí as pessoas perguntam para mim como que é a realidade de quem faz esses trabalhos. E eu fui em várias escolas, inclusive na escola que eu estudei, e aí eram crianças de 7, 8 anos que iam conhecer o Campinas Invisível, e que foi engraçado, inclusive, porque houve uma votação numa turma infantil, crianças de 7, 8 anos, do que eles queriam discutir. Meu nome é Felipe Luna Jucá de Castro, sou o criador do projeto Campinas Invisível. Sempre digo uma história que certo dia eu já estava no primeiro ano de Direito e eu estava voltando à faculdade e eu encontrei um senhor já de idade, ele estava em situação de rua por volta do meio-dia, e aí eu parei para conversar com ele, perguntei se ele já tinha almoçado, ele falou que não, e aí nós fomos almoçar, eu fiz o convite, ele aceitou, e aí no meio dessa história ele acabou me contando o nome dele, a idade, que ele era formado em Direito. Isso me surpreendeu de pronto, né, por eu estar cursando Direito, eu fiquei curioso a saber a história dele, ele me contou, paguei uma janta para ele depois, a gente conversou alguns minutos, e aí a partir disso eu publiquei essa história no meu Facebook para as pessoas, contando do que tinha ocorrido, principalmente meus colegas que faziam Direito, e essa foi a primeira história não formal que acabou indo para uma rede social e teve um alcance muito grande já de amigos. Eu saía nos horários que eu tinha disponibilidade com uma câmera, que era pessoal, encontrava o pessoal na rua, inclusive a primeira história foi de um outro senhor que chamava Nilo. Encontrei ele com um carrinho de papelão, bem magro, sem camiseta, era um dia quente no horário do almoço. Ofereci almoço, perguntei se enquanto ele almoçava a gente podia conversar. Ele falou que sim, que ele adorava conversar, tal, me contou a história dele. E aí eu contei que eu estava iniciando esse trabalho. Ele não entendeu direito, porque é um trabalho que, para você explicar, é delicado, às vezes, principalmente para as pessoas que são entrevistadas, a importância desse trabalho e como eu estaria ajudando ele, porque o intuito é esse. As pessoas geralmente elas nos perguntam qual que é o intuito do projeto. O projeto, para ser definido com uma definição própria e única, ele abrange uma complexidade que impossibilita da gente ter um conceito. O projeto serve para isso. Então, muita gente fala, e eu acredito, o projeto ele deixa de ser um projeto e começa a ser um movimento a partir do momento que outras pessoas fazem parte dele sem necessariamente saírem para gravar conosco. Então, a partir do momento que a gente entra numa realidade, conhece, que é uma realidade invisível e envolve a questão da invisibilidade social, e diante disso nós convidamos e fazemos com que outras realidades e outras pessoas que não tinham contato com esse mundo tenham essa correlação, a gente está fazendo uma ligação e a partir disso surge um movimento, surge a razão de ser do projeto. A escola me chamou para ir lá conversar com eles e eu pensei, bom, uma realidade difícil de ser abordada, por toda a complexidade, mas que é passível de ser abordada com crianças pela simplicidade, pela ingenuidade. E aí elas chegaram para mim e falaram assim: como que é esse trabalho? Por que eles estão na rua? Para onde eles vão? Qual o futuro? Por que isso acontece? Aquelas perguntas existenciais de um problema social. E eu não sabia responder. E eu não tinha como explicar o porquê eu não sabia responder, ou que causas levavam, porque muitas vezes aquilo ali não era o que eu poderia falar para uma criança de 7, 8 anos que já tinha se proposto a debater aquilo. Então eu contei que quando você realiza esse trabalho, você ganha como pessoa e a pessoa ganha também, então todo mundo ganha. E eles perguntaram uma razão ou o que mais me marcava. E eu expliquei que o projeto, a partir do momento que você realiza esse trabalho, você deixa de fazer por ser um projeto, mas por ser uma atitude natural. Então hoje eu estou indo para um trabalho, eu não penso mais que eu estou gravando, porque já é uma coisa natural a entrevista. E aí eu mostrei para elas a minha carteira, que em qualquer lugar eu vou estar, se eu for viajar, e aí dentro da minha carteira eu peguei os papéis que tinham igual aqui e comecei a falar com elas. E aí elas ficaram curiosas e falaram assim, bom, o que tem na sua carteira? E eu não sabia o que tinha na minha carteira. Eu abri e eu sei desse papel aqui vermelho, ó. Foi uma história que eu gravei no Sente Convence, que um rapaz virou e falou assim, eu tenho pavor de câmera, até para tirar foto, e eu sou muito bonito. Então se vocês tirarem uma foto, minha esposa vai brigar comigo, e eu vou ficar muito famoso e virar galã de TV.
Olá, amigos. Eu sou um flanelinha e já fui um bar e um copeiro de restaurante. Sou pai de 2 filhos, são minha vida, vivo por eles. Cato latinhas, olho o carro, faço o que for. Preciso para levar comida para casa. É um barraco, mas que eu chamo de minha casa. Então, eu não estudei muito, só até a 2ª série. Por isso escrevo deste jeito. Me perdoe. Mas mais importante que eu aprendi foi com os meus pais. Respeito e educação. Vou ficando por aqui com essas poucas palavras e que Deus ilumine os nossos caminhos. Amém, Roberto. Aí eu li, teve criança que começou a chorar. A professora, inclusive, e outras ficaram alegres. E isso era uma cartinha que eu tinha com ele, já faz 2 anos, eu sempre carrego. Uma cartinha simples, mas que já explica mais do que eu poderia falar do que é esse projeto. Que foi ele contando essa história, que ele tinha acabado de aprender a escrever. E aí depois você vai pegando os papéis, que são papéis que muitas vezes são rascunho. Tem os dados de um senhor que estava sumido, que me pediram para procurar. Tem carta da Adriana. Papel de internação como responsável do GSE, do Padre Haroldo. Comunidade terapêutica Padre Haroldo, da Soninha. E aqui uma lista de compras que a Adriana me deu. Panela de pressão, guarda-roupa pequeno, TV, tanquinho de lavar roupas, cesta básica e material de trabalho, barbantes 4 de 8 cru. O que eu achei mais engraçado é que as pessoas ficaram fascinadas, porque isso daí era o que tinha na minha carteira, eu abri para elas e fui passando e elas não entendiam que papéis tão comuns podiam representar realidades tão diferentes, tão distantes das delas, e eu acho que o trabalho ele pode ser exemplificado por isso, que é o contato que a gente tem, que nos muda, que nos torna pessoas diferentes e, ao meu ver, melhores.